No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre o artigo de revisão de literatura. Estamos fazendo uma série aqui no canal e lá no nosso Instagram sobre artigos acadêmicos. Então a gente já vem respondendo várias questões e eu te convido a assistir os outros vídeos aqui do canal sobre artigos acadêmicos e também conferir o nosso Instagram, o @signos.language. Através do Instagram você também pode entrar em contato comigo pela DM e assim a gente pode agendar a revisão do seu texto ou uma aula particular para a gente falar sobre língua portuguesa, escrita acadêmica ou língua inglesa. Bora pro vídeo? O artigo de revisão de literatura, como o próprio nome diz, ele tem a intenção de revisitar artigos, literaturas, obras, enfim, textos já publicados sobre um determinado assunto. É um trabalho mais fácil da gente fazer, tanto é que a gente já começa com esse tipo de pesquisa lá no ensino médio, ainda no colégio. Sabe aquela pesquisa que o seu professor de ciências pedia para você fazer, pesquisar nos livros da biblioteca ou até mesmo na internet, e aí você pesquisava, anotava todas as informações que você encontrava e entregava? Esse já é um início de revisão de literatura. É claro que em termos acadêmicos, a revisão de literatura ela tem outro nível e ela tem mais exigências. Por exemplo, a gente faz todo o trabalho dentro das normas da ABNT. Então, o trabalho geralmente é entregue impresso, digitado, ou então por via e-mail, e segue todas as regras, todas as fontes devem ser citadas ao longo do texto e também referenciadas lá na seção de referências bibliográficas. Então, são várias normas que trazem a revisão de literatura para um outro patamar do que era a pesquisa na escola. Muita gente questiona os artigos de revisão de literatura e a importância deles, porque eles não são artigos originais. As informações e os conteúdos produzidos através de uma pesquisa de revisão de literatura não são informações originais. O autor da revisão de literatura não está criando nada novo e nem observando nada diferente. Mas sim, a revisão de literatura ela é extremamente importante. Primeiro, pela iniciação científica. Então, como já dito, o nosso primeiro contato com o fazer científico é essa pesquisa que a gente faz lá nos tempos de colégio e é bem básico, claro, com algumas regras estabelecidas, mas não no mesmo nível de dificuldade que na academia. E então, quando a gente entra para a faculdade, para a graduação e até mesmo na pós-graduação, por que não? O nosso primeiro contato é com a revisão de literatura. Com certeza, é o meu caso, e eu sei que é o caso da maioria das pessoas, o primeiro artigo que você escreveu foi um artigo sobre revisão de literatura. O primeiro artigo que eu escrevi na graduação foi um artigo falando sobre a influência da língua grega na língua portuguesa, na história da língua portuguesa, e foi uma revisão bibliográfica. Com certeza, o seu trabalho, o seu primeiro artigo, também foi um artigo de revisão de literatura. Então, primeiro ponto, porque a revisão de literatura é sim muito importante, iniciação científica. Em segundo ponto, e aí continua a revisão de literatura ao longo da graduação e na pós-graduação, a revisão de literatura ela é fundamental para que a gente relacione informações publicadas por diferentes autores. Então, sim, aquelas informações já foram publicadas, claro, mas a gente precisa desse conjunto de informações para formar novas discussões, para estabelecer novos pontos. Então, você não está criando nada novo ao escrever um artigo de revisão de literatura, mas a sua contribuição está em oferecer paralelos, estabelecer paralelos entre diferentes autores. E isso é muito importante, porque a gente faz o uso das informações já publicadas, nós aprendemos e repassamos essas informações já publicadas para frente, para que mais pessoas tenham acesso a esses textos, a essas obras publicadas, ao mesmo tempo em que a gente faz o comparativo entre essas informações. Então, por mais que o artigo de revisão de literatura não seja considerado original, ele tem a sua originalidade. Ele tem a sua originalidade nessa discussão e nesse paralelo entre informações diferenciadas. A sua função enquanto autor de um texto de revisão de literatura vai ser amarrar informações. Então, você primeiramente precisa introduzir o tema, explicar com as suas palavras qual a importância do tema e o que motivou a pesquisa. Em
em seguida ir acrescentando as citações. Mas as citações elas não podem ser jogadas simplesmente. Então, autor A, ano tal, tá. Autor B, ano tal, tá. Isso não é amarrar informações, isso é jogar informações dentro de um texto. E essa não é a sua função. Então, você faz a introdução, introduz novamente a citação, como afirma o autor, tal, coloca a citação, seja ela direta ou indireta, e depois, se for necessário, inclusive retoma o que ele disse, explica com outras palavras, coloca a sua voz de autor ali também. Então, você faz essa mistura, essa interpolação entre a sua voz de autor e as vozes dos autores que você está citando. Após encerrar, então, o trabalho com uma das citações, coloque outra citação, mas não de forma jogada. Estabeleça um paralelo. Então, essa segunda citação, ela concorda com a primeira? Ela fala sobre o mesmo assunto? Ela fala a mesma coisa, só que em outras palavras? Ou ela discorda totalmente? Lembrando que, por mais que você esteja utilizando obras diferentes, o seu texto ele precisa ter coerência, ele precisa ter uma continuidade e o desenvolvimento das informações. Geralmente, começamos então com as informações mais básicas e mais simples, as informações mais conhecidas, já canônicas dentro da área, para a gente ir aprofundando cada vez mais no conhecimento, cada vez mais nesse tema, então trazendo cada vez informações mais difíceis. Mas todas essas informações, elas devem ter uma evolução, elas devem fluir no mesmo sentido. Não no mesmo sentido no sentido de que elas têm que concordar, mas no mesmo sentido de que elas têm que falar sobre o mesmo assunto. Nem que para isso, o meu texto ele se divide em 3 partes. O subtópico A, o subtópico B e o C. Então, se são subtópicos e as informações, as citações que você selecionou, elas vão ser muito diferentes, dentro do mesmo tema, mas diferentes, quebra essa seção de fundamentação teórica em alguns capítulos, cada capítulo para um subtópico diferente. E dentro desse capítulo, todas as citações elas devem fluir dentro daquele mesmo subtópico, daquele mesmo subtema. E ao encerrar o capítulo que você está escrevendo, encerre com as suas palavras. É você, autor do texto, que deve fazer esse encerramento do capítulo e o início para o capítulo seguinte. Então, colocou a última citação que vai terminar de construir o capítulo? Faça uma finalização. Dê uma finalização para o seu capítulo. O que essas citações que você trouxe no seu capítulo, o que elas têm em comum? Como elas se constroem? O que elas têm de diferente? Ou então, como a construção dessas citações ela leva para o próximo capítulo, para o próximo subtema? Assim, a gente pode ver que são 2 coisas essenciais para a produção escrita de um artigo de revisão de literatura. Saber usar corretamente as citações diretas e indiretas e, consequentemente, as normas da BNT para esse tipo de citação e também o uso de conjunções. Conjunções são os termos, são as expressões linguísticas que fazem a ligação de informações. E isso é extremamente importante na revisão de literatura, porque é justamente essa ligação de informações que é o seu trabalho como autor de um texto de revisão de literatura, e é essa ligação que vai permitir que todas as informações selecionadas por você façam sentido no seu texto e formem um todo que seja completo em si mesmo. Então você pega várias informações de outros lugares, de outras obras já publicadas e une num todo que faça sentido e que seja coeso. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos. Em breve, teremos a continuação dessa série de vídeos sobre artigos acadêmicos. Também teremos vídeos sobre conjugações, como utilizar, como fazer conexões, enfim, vários conteúdos de língua portuguesa e de língua inglesa também. Espero você nos próximos vídeos.